Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, 30 de setembro, sábado da 25ª semana do tempo comum. Estamos concluindo assim essa 25ª semana deste tempo comum, como também estamos concluindo o mês de setembro, o mês da Bíblia. E hoje celebramos a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. São Jerônimo foi um homem de grande cultura, era doutor da Sagrada Escritura, foi teólogo, escritor, filósofo e historiador. Foi ele quem traduziu a Bíblia para a língua latina, ou seja, ele traduziu pela primeira vez da língua do hebraico e do grego para o latim, a língua falada do povo. Sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular, porque era uma língua popular entre aqueles povos daquele tempo. Então hoje tenho a alegria de convidar você, convidar a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo hoje o Evangelho de Lucas no capítulo 9, versículo 43b aos 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podia entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, enquanto os discípulos não mudarem sua ideia sobre o Messias, jamais realizarão atos de libertação, que darão continuidade à missão de Jesus. A forma como Jesus induzia, ou seja, a forma que Jesus introduz sua administração aos discípulos, demonstra a gravidade da sua fala. Preste bastante atenção ao que eu vou dizer. De fato, a revelação do seu destino haveria de pegar desprevenidos os discípulos. Ele jamais poderia imaginar que o mestre lhe queria comunicar. Então os discípulos haviam conhecido um aspecto da realidade de Jesus. O seu poder taumatúrgico, com sua capacidade de fazer-se próximo dos pobres, dos pequeninos, a sua autoridade em vincular ensinamento jamais ouvido, sua relação profunda com o Pai. Embora os mestres da lei e os fariseus demonstrassem má vontade, as multidões ouviam-o empolgado. Aderir a ele parecia ser um passo acertado. Quando Jesus anunciou estar para ser entregue nas mãos dos homens, os discípulos foram incapazes de compreender plenamente essas palavras, pois lhe pareciam obscuras, e receavam pedir explicação ao mestre. Veja que a revelação de Jesus colocou em xeque tudo quanto os discípulos pensavam a seu respeito. Pensar num Jesus sofredor, num Jesus humilhado, aviltado nas mãos dos inimigos, seria demais. Isso significa o fracasso, ou seja, significava o fracasso das esperanças acalentadas até então pelos discípulos. Só Jesus era capaz de compreender que a perspectiva da morte não significa o fracasso do seu projeto. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus procurava abrir os olhos dos seus discípulos, antecipando o que iria acontecer em breve. Porém, eles não queriam escutá-los, porque tinham medo de padecer eles, fugir. Ou seja, com esse medo de padecer, eles fugiam e não se aprofundavam no assunto, nem faziam perguntas. Não admitia o sofrimento e desviava-se de qualquer conversa que ele acenasse como dom e aflição. Eles queriam encarar a realidade dos fatos, mesmo assim, Jesus quis prepará-los assim, os seus corações, para os acontecimentos vindouros, dando ciência assim, amados irmãos e irmãs, da verdade, embora que não compreendesse nada do que ele lhe dizia. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, somos assim. Nunca admitimos falar em sofrimento, e muito menos na morte. Queremos desconhecer o fato de que um dia também teremos que
enfrentar o fim da nossa vida. Temos em nós um desejo de imortalidade e não entendemos também o sentido das coisas espirituais que ultrapassa as nossas razões. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ainda não nos conscientizamos de que a fé na vida eterna é o que nos dá a segurança para que possamos confiar sem precisar tocar e provar a realidade que o Evangelho nos propõe. Não obstante, Jesus também nos fala hoje. Prestai bem atenção nas palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, que assim como Jesus sofreu, assim como Jesus padeceu na mão dos homens, nós também poderemos suportar as tribulações próprias da nossa existência, com fé e esperança de que tudo um dia passará. Se as pessoas no mundo estivessem mais consciência da brevidade de sua vida e que um dia tudo irá passar, com certeza usufruiria assim mais no momento presente e não desperdiçaria tempo, não desperdiçaria oportunidade, sua juventude, a saúde, fortuna e felicidade. Isso diz alguma coisa para você na sua vida? Reconhecer que a vida é breve, é passageira, que podemos assim usufruir mais do momento presente? Você admite conversar sobre a morte? Como você encara essa realidade da vida humana? Em que você tem evitado se aprofundar com medo de sofrer? Alguma coisa que você terá que enfrentar, que não quer nem pensar, nem admitir? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos darmos a graça de considerar a paixão de Jesus a partir do seu modo de pensar. Só então compreenderemos assim que se tratou da prova máxima de fidelidade a Ti, que é vosso Pai. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.